Rotep família, boa noite a todos e todas. Vamos fazer uma live aqui. Nosso convidado já está. Vou chamar o nosso convidado Márcio Paim. Vamos discutir discutir a conversa sobre panafricanismo. Opa, irmão, boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo na paz. Isso é importante, é muito importante. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Márcio? Estou ouvindo você também. Tá me vendo e ouvindo bem, né? Só fala um pouquinho mais alto aí, Márcio, só pra me dar uma... Estou ouvindo bem, estou ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo bem? Tava aqui falando, né? Mais uma live aqui pela Livraria no Beco. Antes de mais nada, quero agradecer, Márcio, por você ter aceitado o convite nosso para debater conversar, enfim, refletir sobre as tendências, né? A história do panafricanismo, seu desenvolvimento, seu desdobramento. E agradecendo aqui, irmão, imensamente, né? Eu li um artigo seu pela revista Sankofa e até depois depois se as pessoas quiserem, me permite, mas se as pessoas quiserem eu posso, né, divulgar seu artigo. Tem um artigo em PDF e se as pessoas quiserem pode mandar um WhatsApp, tem um link aqui na bio, né, no Instagram. Só clicar lá e pedir o artigo sobre panafricanismo do Márcio Paim, que eu mando, um artigo muito bom, muito interessante, porque as pessoas falam tanto em panafricanismo, pan-afro, e muitos não sabem. Então esse artigo assim é muito escurecedor, né? E o Márcio, Márcio é mestre em estudos africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, né? Graduado em História pela Universidade Católica de Salvador, Márcio. Pode, se quiser, fazer as considerações iniciais, fica à vontade, Márcio. O que você tem a nos dizer? Como é que é? Boa noite, em primeiro lugar, a todas e a todos. Boa noite aos espectadores. Boa noite a você, irmão. Agradecer o convite e o espaço de a gente poder estar tratando de temas assim que são importantes, né? Porque eu costumo dizer que o nosso processo racial é um processo de evolução. Então, tratar do panafricanismo também é você tratar do processo de construção referencial, né? Você traz referenciais para essa nova construção. Então, assim, é sempre interessante a gente estar com a oportunidade de espaços assim como esse para a gente estar tratando desses assuntos, né? É o mais importante. Exatamente, Márcio. Como eu falei, né, panafricanismo, né, ou pan-áfrica, enfim. Vou falar desses termos também. Parece que está crescendo, ou então está sendo mais divulgado, enfim. Mas pessoas estão começando a se interessar pelo assunto, pelo tema, mas muitos ainda não conhecem, né? E até no seu artigo aqui, que eu dei uma relida, né? É muito bom, fala que existe, né, tem várias, né, tendências do panafricanismo, né? Tem várias, como se fosse mais correntes dentro do panafricanismo, e dentro dessas correntes tem suas especificidades, seu perfil, seu caráter, né? E tem uma outra, né, que pode ser considerada ou não pan-África, né, da questão do Marcus Garvey, do honorável Marcus Garvey, né, que ele praticamente não participou, né, de nenhum congresso pan-africano. E o vermelho, preto e verde, as bandeiras do pan-africano, foi ele que, no caso, fez iniciar com seu movimento da UNIA. Então, muitas pessoas têm que associar e sempre lembrar, né? Essa bandeira aí vermelha, preto e verde, as cores vermelha, preto e verde, que é o sangue, né? A cor preta, e o verde é não só a esperança, mas os verdes, a riqueza, foi engendrada, iniciada por honorável Marcus Garvey e outras correntes, né, pan-africanas, né, não sei se tomaram para si, mas enfim. Mas é bom pontuar isso, ô Márcio. Mas voltando dentro do começo do pan-africanismo, né, do primeiro congresso,
acho que 1890, se eu me corrigir aí se eu tiver a data, né? O primeiro congresso que existiu. O conceito foi feito por Sylvester Williams, né? O conceito pan-africanismo, né? Foi muito pela questão mais anticolonialista, né? Esse congresso mais era para se juntar, né? No caso, os africanos, tanto da diáspora, dentro do continente, que estava muito mais difícil de se juntar pelo colonialismo muito forte, mas fazer um congresso para anticolonial, né? A África estava sitiada por vários países europeus, várias tribos europeias, que eu gosto de dizer, né? E praticamente havia um movimento político dentro de África, ela está sendo totalmente vigiada, né? E a diáspora veio, né? Auxiliando, né? Sempre no continente mãe. É mais ou menos por aí, o Márcio, né? Como nasceu o panafricanismo, o primeiro congresso, Sylvester Williams, aquele seu artigo está dizendo, o que você pode nos ajudar a dizer? Assim, a primeira coisa é saber que o termo, o pan-africanismo, ele não tem absolutamente nada a ver com a África, né? Isso é a primeira coisa. Mas, assim, eu queria falar um pouco do contexto desse artigo. Sim. Esse artigo, ele surge, na verdade, acho que em 2009. 2009 eu não lembro bem a data, mas eu lembro que eu estava pegando uma disciplina no mestrado de estudos africanos, né? A gente estava pegando, deixa eu ver se eu lembro aqui, estava pegando uma disciplina de pesquisa e nós trabalhamos nessa disciplina o livro chamado Na Casa de Meu Pai, de Kwame, Isso. entendeu? Apiar. Isso, nós trabalhamos. E aí, trabalhamos, eu acho que 10 capítulos sobre essa questão de... E me chamou a atenção a questão que ele abordava no início, né? Não é nem a questão, a forma como ele abordava, porque o livro trabalhava com a ideia de raça. Era uma crítica à forma como se utilizava o conceito de raça dentro das ideias do panafricanismo, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que o autor, ele falava de Nkrumah, né? Então ele falava de Nkrumah na forma como se Nkrumah tivesse utilizado o conceito de raça a partir daquela perspectiva biológica, né? Sim. Então, assim, me chamou muito a atenção porque quando você coloca o conceito de raça por Nkrumah dentro de uma perspectiva racial, é como se essa ideia fosse uma ideia de essencialismo, né? Uma ideia de uniformidade. Então, assim, Nkrumah não falava disso, né? E aí foi que surgiu a ideia de fazer um artigo para poder fazer essa crítica, entendeu? E para isso seria necessário você tratar a história do panafricanismo do início, né? Até colocando as tendências. Essa questão das tendências foi uma coisa que eu pensei, porque se você pegar os livros falando de panafricanismo, pelo menos os poucos que eu dei uma olhada, você não vê tendência, né? Você sempre fala das ideias. Essa coisa de tendência eu achei melhor colocar para poder dar uma organização melhor no que eu queria, que era pontuar a tendência de Nkrumah para a partir daí fazer uma crítica, porque no meu entender eu acho que aquele livro ou uma parte dele, quando você começa a ler, ele deixa implícito que o panafricanismo é uma ideologia de resistência racista, porque se baseia no conceito de raça que é biológico. Então, assim, é completamente complicado em um lugar, em um contexto onde você está em um processo de construção racial, onde o debate racial ele é muito novo, entende? Você trazer determinados materiais que não estejam com uma perspectiva bem clara nesse sentido, né? Você tem que contribuir, não confundir.
a ideia das pessoas. E eu acho que é um material que... E aí tem todo um processo político também, de envolvimento por trás, porque assim, o pai de Apiá era relacionado com Nkrumah, então assim, o livro termina sendo uma questão de vingança também, pessoal. Isso é uma interpretação minha, entendeu, velho? Sim, Mas, sim. Verdade. partindo desse pressuposto, surgiu o artigo. E aí o que é que acontece? Você vem, a primeira ideia de você pensar é que panafricanismo não é um termo que tem absolutamente nada a ver com a África. Assim, o termo panafricanismo está muito ligado com as colônias britânicas, com os países de colonização britânica, né? Aqui na América Latina, principalmente. Sim. E esse termo panafricanismo ele vai ser cunhado em 1905, né? Vai ser colocado na Conferência de 1905, porque na verdade quando ele foi pensado na primeira Conferência de Povos de Cor, que acontece ali em 1890, né? Você pensa ali na primeira Conferência de Cor, não tem o nome panafricanismo ainda, não tem panafricanismo, então assim você está preocupado em elencar as demandas das populações de cor. E isso acontece ali entre 1880 e 1890, na verdade, depois da Conferência de Berlim. E é um processo que vai durar 10 anos de organização. É algo que começa em 1890 e termina, que é quando você tem a primeira conferência. E quem passa por esse processo de organização é o doutor Henri Sylvestre Willems, que é um historiador e advogado, que já trabalha com as populações, né, naquele momento, certo? E o Willems, ele é um organizador do processo. Só que quando ele participa do primeiro congresso, Du Bois ele está com... Entendeu? Então, o que é que acontece? Depois, em 1905, quando acontecem outras conferências, é aí que o termo pan-africanismo vem. O termo pan-africanismo vem com a possibilidade de você ter uma base, uma referência, né? E como o Du Bois, naquele momento, ele é um cara que está ligado ao acadêmico, ao ambiente acadêmico, o Du Bois parte do pressuposto e a forma de você voltar para o continente africano, ele se dá através do seu conhecimento da história, da sua ancestralidade. E isso só era possível a partir da educação, ele sendo uma pessoa acadêmica, entendeu? Então, a educação como pressuposto para você entrar nessa base de organização. É por isso que eu atribuí a nós a primeira tendência do panafricanismo, que é o panafricanismo educacional. Entendeu? Isso aí que é o panafricanismo educacional. Sim. E assim, só que ali você tem um momento de contemporaneidade, né? Porque junto com o Du Bois, você vai ter o Booker T, o Booker Taylor Washington. O Booker Sim. Taylor Washington, que tem um outro trabalho. O Booker Taylor Washington já vai partir do pressuposto que ele vai partir do pressuposto de que você está em uma base de organização que é o capitalismo, onde essa mão de obra, majoritariamente, é uma mão de obra negra. Então, se você consegue coletivamente educar e organizar essa mão de obra, você tem uma outra relação com o capitalismo, porque o capitalismo ele precisa da mão de obra para poder passar. E é daí que você vem pensar, por exemplo, a questão do organizacional do capitalismo, que são os técnicos de preparação da comunidade para o mercado de trabalho. Inclusive a fundação da escola Tuskegee, né? É o centro de preparação da comunidade negra. Agora, tudo isso baseado com referencial, né? Essa questão de Cadê? você
Pai, voltar. o pessoal aqui está comentando do teu áudio aí. Tem como aumentar, irmão, mais um pouco? Se tiver como aí, ó, aumentar o volume. Está ouvindo agora perfeitamente? Deixa eu ver. Não, eu tô te ouvindo, é o pessoal aqui comentando que eu dou uma olhada aí. O pessoal está ouvindo? Dá para ouvir? Está dando para ouvir legal? Aumentar mais aí um pouquinho. Se tá falhando tudo. Pessoal, às vezes, se sair, sai, fecha o Instagram, depois volta de novo, às vezes melhora. Mas eu também não tô ouvindo você só um pouquinho baixo. Mas se tivesse botar um pouquinho mais alto, eu tô conseguindo aumentar mais um pouco. Mas quando falar, tá picotando de quem? Meu ou do Paim? Quando avisa assim, entendeu, pessoal? É, o meu ou do Paim que tá picotando pra gente saber quem é. E só voltando aqui, continuando, te cortando até o. Só para fechar, Veio. aí você tem o Book, aí você tem o Book T. Watch, que tem Book todo to esse. Washington. E aí você tem a segunda tendência do panafricanismo, que é o panafricanismo econômico, certo? Então aí você tem duas tendências. Você tem o panafricanismo educacional, você tem o Sim, panafricanismo econômico. Junto a isso, você tem um outro cara, que é um cara chamado o Edward Wilmot Blinden, né? O Blinden, ele vai partir, que é um cara extremamente ativista, ele vai partir do pressuposto seguinte, que essa base de organização, ela parte de um pressuposto de igualdade, porque o Blinden ele é religioso. Então ele vai dizer o seguinte, ó, nós não somos superiores nem inferiores, nós somos iguais. E como iguais, nós temos o direito também de retornar ao continente, né, de partir desse pressuposto. E o Blyden, que vai dar a base de organização dentro desse pressuposto de igualdade, para você pensar lá na década de 60, o rastafarianismo. Né? Então, o Blyden e o rastafarianismo, que é o panafricanismo religioso. Então, aí você já tem sim. três tendências. Você tem a Três tendência tendências. educacional, você tem a tendência econômica, você tem a tendência religiosa. Junto com essas três, você tem a tendência que é a tendência universal, que é a tendência de Garvey. Porque, assim, Du Bois está pensando a coisa na educação. Bookti está pensando a coisa na economia. Sim, Blinder está pensando a coisa na religião. Garvey, ele radicaliza. Garvey vai pensar na política, na economia, na sociedade, na cultura, no militarismo, na religião. Então, o projeto de Garvey é um projeto radical, é um projeto universal. Então, o garveísmo ele é uma tendência universal. Então, assim, Garvey vem com a importante isso, importante o projeto de Garvey é um pontuar. projeto, o projeto de Garvey é um projeto universal. Isso é importante frisar, porque enquanto Sim, cada sim. um está pensando, certo? E aí é que Garvey vai construir a ideia dos Estados Unidos da África, pensando Uhum. na construção social, política, econômica, né? É a construção de uma África continental nesse momento, porque você está vivendo um momento de nacionalismos exacerbados. Então, o panafricanismo ele é uma forma de nacionalismo, né? Porque ali naquele Sim. momento você estava tendo o pan-arabismo surgindo, É, você estava tendo o pan-americanismo, ali você estava tendo o pan-eslavismo. Então, o panafricanismo é a alternativa e a expressão da comunidade diaspórica e africana a esse contexto, a essa entendi, irmão. conjuntura política, a essa conjuntura. Sim. Aí você tem a primeira fase da liderança panafricanista, que é a década de 20, 30, né? Aí você tem, a partir de 1930, você tem um outro contexto, que é um contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Aí você entra em um outro processo. Aí você tem uma outra liderança que surge. Aí você já tem
George Padmore. George Padmore, Nesse momento, ele é o responsável direto pela organização da comunidade negra dentro do Partido Comunista Soviético. Entendeu? Sim, sim. E vai acontecer o seguinte, uma divergência com Padmore, porque vai surgir uma diretriz do Partido Comunista que é uma forma de contenção da relação com as potências colonialistas. E uma das diretrizes vai dizer o seguinte, é preciso reduzir, né, o nosso tratamento com os imperialismos democráticos. Entendeu? Então, assim, quando Padmore viu essa coisa, pô, eu estou organizando a comunidade negra para poder trabalhar dentro de um processo de libertação contra o imperialismo, como é que é essa coisa do imperialismo democrático? Né? Então é aí que surge a cisão de Padmore com o Partido Comunista. E Padmore escreve uma reflexão chamada Comunismo ao Panafricanismo ou Comunismo. Sim, Panafricanismo sim. ou Comunismo. Ou comunismo. Reflexão que ele escolhe e que ele se pergunta qual o caminho correto para você viabilizar a libertação das populações africanas diaspóricas. E é aí que ele recusa o Partido Comunista e abraça o africanismo juntamente com Kwame Nkrumah. E aí esses dois, eles inauguram uma nova linha do panafricanismo, que é o panafricanismo socialista. Entendeu? Que é o panafricanismo que vai influenciar parte significativa do continente africano nesse processo. E o panafricanismo ele só entra no continente africano a partir de 1945 com a Conferência de Manchester, que é uma conferência restrita aos países da colonização britânica. Não tem nenhum outro país participando da Conferência de Manchester, nem de colonização portuguesa, nem de colonização francesa. A Conferência de Manchester é uma conferência restrita aos países de colonização britânica. É por isso que Sidney Nkrumah se destaca, é por isso que Jomo Kenyatta se destaca, é por isso que aquele outro rapaz de Gana, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, se destaca. É aí que você se destaca os países, Nnamdi Azikiwe, da Nigéria, se destaca, os países de colonização britânica. E aí você tem uma nova liderança, né, dentro dessa ideia do panafricanismo. E nesse meio tempo você também tem o surgimento do panafricanismo Rastafari, que aí é um outro processo, né, que já é uma outra tendência. Então você tem 4 ou 5 tendências até você chegar ao panafricanismo de Nkrumah, que é o panafricanismo socialista. Porque Nkrumah ele vai partir do pressuposto da construção dos Estados Unidos da África socialista. E aí Nkrumah ele retoma o projeto de Garvey, né, que é a construção dos Estados Unidos da África, fere o socialismo, irmão. E aí você constrói os Estados Unidos socialistas da África, que é a tendência. E além dessa tendência, você tem uma outra tendência mais nova, que é a tendência de Malcolm, que é a Organização da Unidade Afro-Americana, que é uma coisa que não ficou muito definida, porque Malcolm morreu no processo de definição do que ia ser essa tendência. Se ia ser uma tendência comunista, se ia ser uma tendência político-partidária, isso não estava definido. E aí você tem essa política do Malcolm, né? Então você tem várias tendências.
Agora, a tendência de Nkrumah é a tendência que vai cair no continente africano. Entendeu? Porque Nkrumah ele Entendi. vai concluir naquele livro África must be free, África deve unir-se, né? Porque aquele livro, o título do livro, surge da seguinte análise, né? Já durante o processo da independência, Nkrumah já partia daquele pressuposto da unidade africana. Nkrumah não abria, Nkrumah entendia que a África ele só estaria liberta, né, a partir da libertação de todos os países. Então, o que era o panafricanismo de Nkrumah? Era o seguinte: eu, Gana, me tornei independente, mas a minha independência ela não tem sentido sozinha no contexto africano. Então, assim, é necessário trabalhar pela independência de um outro país. Aí é quando chega a Guiné, de Sékou Touré. E aí eles formam um núcleo duro do panafricanismo. E assim, a partir daí, você tem esses países trabalhando pela independência de outros países. Porque o objetivo geral e final era assim: a partir do momento que o último país ele for libertado, as condições propícias para a construção da unidade africana elas estarão dadas. E é nesse processo que Nkrumah escreve o livro África Deve Unir-se, porque ele entendia que a única forma de a África resistir à nova conjuntura do capitalismo era consolidando a unidade, irmão. E aí você tem esse livro que é a construção do projeto pan-africano para o continente. Então Nkrumah está abordando ali o que é que vai ser a África militarmente, por exemplo, a construção do Estado-Maior das Forças Armadas do continente africano, constituída por batalhões de cada país em um processo de rotatividade de 2 anos. Esse era o projeto paramilitar, entendeu? Então, assim, o projeto para-econômica, você tem a construção do Banco Africano, né? Formado com as pessoas dos países. Então, assim, você tem um projeto. E Nkrumah tem uma importância muito importante, não só dentro do marxismo, como dentro de todo o processo de análise da conjuntura capitalista pós-guerra. Porque Nkrumah, ele pega um livro de Wayne, que é a Neocolonialismo, primeiro estágio do colonialismo, que é um livro clássico. Nkrumah, ele reescreve esse livro, colocando a análise dele, quanto africano, do contexto global. Então, ele está dando uma contribuição africana àquele contexto que passa despercebida. Entendeu? Esse Entendi. livro é um dos clássicos do Pan-Africanismo. Sim, sim. Então, vamos lá, mais uma vez o artigo aqui falar com a galera aqui, o pessoal que está nos assistindo, o artigo do Márcio é Panafricanismo, Tendências Políticas, Nkrumah e a crítica do livro Na Casa de Meu Pai, né? Então, E eu lendo aqui, até do artigo, mas tem também no Jacobinos Negros, os livros Jacobinos Negros, C.L.R. James, ele dá um destaque muito grande ao pensamento garveyista, né? Que reverberou todo no continente africano. O C.L.R. James, em Jacobinos Negros, fala: o pensamento garveyista reverberou no interior do continente africano. Um exemplo da dimensão do alcance de seu pensamento foi que, em certa ocasião, o rei da Suazilândia comentou com Ames Jacques Garvey, esposa de Garvey, que conhecia apenas o nome de 2 homens no Ocidente. O de Jack Johnson, o boxeador, que havia derrotado o branco Jim Jeffries, e de Marcus Garvey. Jomo Kenyatta, em conversa pessoal com C.L.R. James, afirmou que na década de 20 do século passado, os nacionalistas, não sabendo ler, se reuniam ao redor de um leitor de um jornal Garvey, o Negro do Mundo, o Negro World, e ouviam a leitura do artigo 1, 2 ou 3 vezes em seguida, e adentravam nas florestas para repetir com cuidado o que havia memorizado para os outros africanos, ansiosos por uma ideologia que servisse justificativa para a libertação
de suas consciências da prisão colonial que encontravam submetidos. O que eu percebo também, não sei se, né, você até fala da importância do Garvey, que o pensamento de Garvey já tinha sido plantado dentro de África até antes de 1945, no Congresso. E ajudou muito também nas libertações das colônias, né? E como é que tu vê essa questão? Teve, dentro do panafricanismo, como as tendências teve, eu, pelo que eu li até do Garvey, acho que ele nunca se titulou como panafricanista. Ele nunca falou, eu sou panafricanista. É algo mais parecido como nacionalista negro ou fundamentalismo africano. Algo perto, eu acho que ele usou nos livros do Procure por Mim na Tempestade dele, os escritos, mas assim, como literalmente um pan-africanista, né? À toa que ele nunca participou de nenhum congresso, também falecido e tal, mas no primeiro ele não teve, não sei se foi convidado, enfim, a Uni nunca participou. Essas tendências pan-africanas, né? A Amani aqui ela fez uma pergunta que vai corroborar o que eu estou dizendo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui atrás, sobre as tendências. Cadê? Amani Malek Kemet. O que chamou de tendência, o que ele chamou de tendência foi o processo. Cadê? O que ele chamou de tendência foi o processo que se deu por frentes fragmentadas. Tu acha, Márcio, que teve fragmentos dentro do panafricanismo, como ele já tem umas tendências, naturalmente, as divergências de que linha ia seguir dentro do panafricanismo, já existia isso já dentro do panafricanismo, essas correntes. Está entendendo mais ou menos a pergunta? Na verdade, é isso que eu estou querendo, que eu falei mais cedo. Essa questão de tendências do panafricanismo, quando eu escrevi com a possibilidade, pensando em sistematizar, né, o entendimento, tentar estabelecer uma diferença, porque assim, o que é o panafricanismo? O panafricanismo é o seguinte, é a ideia de você identificar as formas da africanidade no sentido de você construir um projeto político de retorno ao continente africano, para que lá você possa construir esse estado, esse continente, esse projeto continental. Entendeu? Essa ideia começou no século XIX. Sim. Várias pessoas defenderam essa ideia. Esses caras que a gente está falando são os que têm a documentação comprovada. Tem outros que vieram antes dele, participaram desse processo e que a gente não tem documentação. Tá entendendo? Então, quando eu pensei na tendência, é porque, assim, cada um intelectual desse, ele pensa em chegar no continente por uma forma, por um caminho, né? Então, assim, é por isso que eu disse que Du Bois, por ser um cara da academia, ele vai muito como esse pressuposto, né? Booker T. Washington, por ser um cara que está muito antenado com essa questão econômica, com o mercado. Então, assim, cada um vai ter o seu caminho. Então, quando eu pensei a tendência, eu pensei nesse sentido. Mas não é uma regra do panafricanismo. Entendeu? Foi como eu coloquei para você, assim, se você pegar livros sobre panafricanismo, você não vai encontrar você vai encontrar divergências. Assim, entre os caras, eles tinham divergências. Como existiam muitas divergências, por exemplo, se você pegar o projeto de Nkrumah, ele é completamente diferente do projeto, divergente do projeto de Kenyatta. Tá entendendo? Kenyatta, ele tem um projeto diferente do projeto de Nnamdi Azikiwe, da Nigéria. Então, sabe, irmão, você tem divergências. Eu coloquei como tendência, sabe, até para poder sistematizar, porque naquele momento a gente não tinha, tá entendendo? Essa coisa. A ideia que a gente tinha, assim, Garvey aqui, Nkrumah aqui,
mas essa ideia de sistematizar, então eu procurei sistematizar isso no artigo. Foi por isso que eu falei das Muito bem. tendências. Não, é Entendeu? muito bem feito. Como eu falei pra galera aqui, que até dá uma lida, né? Foi 2000. Tá aqui na revista Sankofa, Márcio, né? Foi na revista Sankofa, revista de História da África, Estudo da Diáspora Africana, julho de 2014. Tá aqui, julho de 2014. Depois, se a galera quiser, aqui tem um link aqui na bio da livraria, manda o WhatsApp, que eu mando esse artigo aqui do Márcio. Gostei muito de ler, li e reli. A gente aprende muito sobre a questão do panafricanismo, como, né, nasceu, né, suas propostas, suas correntes, suas tendências. E teve também até as divergências, porque eu vendo aquele vídeo tem um vídeo do Kwame Ture, Storkali Carmichael, com o Molefe Achan, que foi traduzido pelo canal Oxo, do Zaus Kush. Ele traduziu um debate muito bom, muito bom. Não sei se você viu, Márcio, sobre afrocentricidade e panafricanismo. O Kwame Ture, ele, né, gosto muito da retórica dele, ele falando, né, de Nkrumah, falou de Garvey, falou que é unânime, tanto o Kwame Ture como Nkrumah foi o livro que mais impactou ele, até mais que de Marx e tal, foi Filosofias e Opiniões de Marcos Garvey. Foi o livro que praticamente mudou a visão deles, né? Isso está no vídeo, né, que o Kwame Ture diz. E falando de Garvey, o Booker T. Washington foi uma influência de Garvey, você falou aí, né? Booker T. Washington é um panafricanismo mais econômico, né? Uma das tendências. E ele literalmente foi o que mais... o Garvey foi totalmente influenciado pelo Booker T. Washington, né? Dessa importância. E, pessoal, se quiser, pode mandar aí as perguntas. Estou vendo aqui que já tem bastante aqui, Márcio. Aí tá falando aí, quais as influências do panafricanismo no pensamento dos movimentos sociais negros do Brasil? O Kenyatta se arrependeu depois de anos de morrer que ele atrapalhou que Nkrumah tinha a corrente certa. O professor falou do Congresso de Manchester, que teve participação apenas de países colonizados pela Inglaterra. Poderia falar um pouco da divergência do panafricanismo e movimento negritude? Não sei se você teve essa divergência, eu talvez tenha perdido. Aí tem que Entendeu, Márcio? Tá ver, vendo? tem que ser devagar, porque são muitas perguntas. Não, Ele sim, não só tô narrando aqui, mas eu vou. Você pode escolher uma aí, Márcio. Fica à vontade, meu querido. Aqui, pode, se quiser ver uma aqui que você pode escolher, que eu tô puxando aqui. Aí o Tobias aqui tá perguntando, Márcio, aqui. Talvez eu tenha perdido, mas diante dessa fala que todos buscavam, Márcio, é ganhar em África por um caminho, o que é comum entre vários representantes. Tem um fio condutor comum, Márcio? Tem o algum fio, fio condutor comum que consegue o fio condutor aglutinar esses? é porque assim o panafricanismo, a gente tem que entender o seguinte: o panafricanismo ele pode ser visto por duas formas. Você pode entender o panafricanismo como uma ideia de libertação e você pode entender o panafricanismo como uma ideia de integração. Como uma ideia de libertação no sentido de identificar a diáspora a partir de signos, sinais, né? Remetem ao continente africano. Eu acho que o panafricanismo é super feliz. Talvez seja essa a influência do panafricanismo nos movimentos sociais negros, né? Sim. Essa é a grande influência do panafricanismo. É você conseguir identificar, sabe? E, por outro lado, como ideia de integração no continente africano, o panafricanismo deixou a desejar. Ele não conseguiu colocar em prática, ou só em parte colocou os projetos de integração do continente africano. Então, assim, isso aí é uma questão que a gente tem que ver a referência do panafricanismo, quando a gente fala de panafricanismo, né? E aí a gente quebra aquela ideia de que o panafricanismo é uma coisa uniforme, homogênea, É, sabe? importante frisar isso mesmo. Isso é muito importante frisar, Márcio. Uma outra Muito coisa bom. também que ele colocou é o seguinte: divergência entre panafricanismo e negritude. São coisas diferentes, entendeu? E eu não sei até que ponto existiu assim essa diferença, né? Porque todos os dois pensamentos eles serviram como coluna vertebral para a independência do continente africano. Então, assim, eu não sei até que ponto, porque eram pensamentos diferentes.
A negritude Sim, é um pensamento filosófico, né? O panafricanismo é um outro pensamento. Então, a gente também não pode confundir as coisas, entendeu? Isso não pode ser confundido. sem Tinha, dúvida, Márcio. por exemplo, você tinha divergência de alguns panafricanistas com o movimento da negritude, como da negritude com o panafricanismo é normal. Isso é uma coisa Sim, tranquila, muito tranquila. bem lembrado, porque geralmente a maioria dos movimentos, né, políticos, tanto pan-africanismo e negritude, eles geralmente são muito atacados, né, Márcio, pelo poder estrutural da hegemonia, não só nacionalista branca, né, europeia, de ver esses movimentos de independência, de criar uma agência, uma autonomia de povos africanos do mundo inteiro, então eles atacam. Eu falo particularmente do Garvey, como a UNIA foi sabotada e atacada, né, por Hoover, um dos caras que não, praticamente fundou o FBI e filtrou totalmente vários membros dentro da UNIA e minou por dentro toda a estrutura. Então, todos os processos de movimentos, tanto garveístas, panafricanistas, né, tanto os Panteras Negras, todos os movimentos da Nação do Islã, são totalmente, né, atacados sistematicamente com uma estrutura muito forte. Né? E eu estou falando de um cara do FBI chamado Hoover, ele praticamente criou o FBI, ele cresceu em cima e nasceu praticamente. Está no livro até da introdução do Procure por Mim na Tempestade, né, do Marcos Garvey, que até o Swahili fala essa introdução, de sentido de que cresceu em cima de monitorar não só Garvey, mas todos os movimentos que propõem uma agência, uma autonomia do povo preto no mundo inteiro, sabotando, inviabilizando, defamando, dificultando, né, não só com a UNIA, não só com os movimentos panafricanistas, do movimento de negritude, mas principalmente as Panteras Negras, a Nação do Islã, né, perceber que foi o movimento mais monitorado pelo FBI, diariamente, 24 horas, né, Malcolm também já estava sendo monitorado, tinha infiltrados, então isso aí tem que ser muito bem pontuado, né, porque que muitas coisas, às vezes, nossas, um ataque muito forte, frenético, né, de tentar infiltrar, né, Márcia, dentro das nossas organizações de independência, né, eu citei esse que é o mais exemplo que as pessoas conhecem tanto, né, o FBI, tanto Pantera Negra também que ele infiltrou, enfim, né? Não sei se você corrobora ou tem alguma coisa a acrescentar sobre esses infiltramentos que existem dentro das organizações pretas, geralmente pelos estados, né? Compreende, Isso aí Márcio? é uma coisa, é uma coisa de longa, no caso dos Estados Unidos, é uma coisa de longa data. Assim, Garvey é da década de 20 e já na década de 20, antes do surgimento dessas instituições, você já tinha problema de Garvey, sabe? Assim, isso você tem que também procurar entender, é a base social com que é constituída os Estados Unidos. Porque a forma de repressão que você vai encontrar dentro dos Estados Unidos está muito ligado ao racismo que está inserido na sua base social. Então, assim, por toda a trajetória da história dos Estados Unidos, você vai vendo que esse fator racial ele é definidor, velho, para a repressão que as Sim, organizações pretas, elas negras, elas vão ter. E além disso, você vai ter uma questão de um contexto também maior, né? Porque ao mesmo tempo que as coisas vão estar acontecendo nos Estados Unidos, você vai estar acontecendo também na África. Por exemplo, tem uma organização, porque assim, isso a nível de Estados Unidos. sim, Na década de 60, houve uma organização, um projeto chamado Projeto Mongosoi, que é o projeto do governo dos Estados Unidos de acabar com todas as organizações a nível mundial, todas as organizações nacionalistas, de tendências nacionalistas e de tendências nacionalistas com tendências ao comunismo. Então existiu esse projeto e foi um projeto que destinou uma quantia de dinheiro muito grande, que é onde está inserida a repressão McCarthy e todos os outros processos de repressão. E isso vai afetar em cheio as organizações negras, não só nos Estados Unidos, mas principalmente no continente africano.
porque nesse período você vai ter, por exemplo, Hotel Bond no Chad vai ser assassinado, 4 tiros no peito. Barthélemy Buganda, uma bomba no avião, né, 58, né? Félix Roland Mumier, Camarões, né? 61, envenenado com talho. Jean-Baptiste Bidier, né? Executado. Então, assim, toda a liderança da UPC, Ossandi Afana, Ruben Uyubê, Ernest Chawandier, todos esses caras foram executados. Então, assim, isso foi num período que vai ali de 40 a 60. É exatamente o momento que está se desenvolvendo os direitos civis. Sabe? Então, tudo isso está em um processo, sabe, junto. É global, né, Márcio? Acho que travou aqui. Global, né? Aí você tem o assassinato de... Aí você tem o assassinato de Medgar Rivers. Você tem o assassinato de Fred Hampton depois. Você tem Fred o Hampton. assassinato de todos os caras. Todos esses caras. Então, tudo isso está dentro desse processo. Eu lembrei do Carlos Mu, do mestre Carlos Mu, que é uma referência, enfim, gosto muito do mais velho, e ele falou que dentro do Pichon, no livro dele, tinha um inimigo letal e muito perigoso que estava varrendo todas as lideranças, tanto africanas como fora. Thomas Sankara, Lumumba, né, e um inimigo muito letal e muito perigoso, né? É isso aí. Né? Então ele estava... Todos os movimentos estão juntos nesse processo de repressão. Foi um momento, irmão, onde todos os serviços secretos trabalharam Isso. juntos. Entendeu? CIA, todos esses daí estavam... Ele fala bem claro isso aí, todas as lideranças do continente que surgiam e já estavam estabelecidas foram basicamente varridas, literalmente, para desmantelar qualquer processo de dependência dos povos africanos, tanto da diáspora como no continente. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Aqui, qual a diferença e aproximações entre o panafricanismo e a afrocentricidade? Elton Bernard. E aí, Márcio, tem diferenças? Eu tenho uma ideia mais ou menos. O panafricanismo e a afrocentricidade, eles são processos complementares, né? Processos complementares, porque acredito que a afrocentricidade seja panafricanista, né? Então, assim, não sei se tem esses limites, né? Pode haver divergência de um, de outro, mas basicamente eu não acredito que... Entendo. Eu, assim, o livro do... Não, livro não, o vídeo do Molé Fechante com Kwame Ture. Aí até outra pergunta aqui que o rapaz está perguntando aqui. Você apontou 3 dimensões que constituem o panafricanismo, no contexto geral histórico. Qual a situação atual? Existem organizações pretas no Brasil que têm orientação panafricanista. Eu aconselho as pessoas a ver um vídeo que está no canal dos Aos. Tem o Kwame Ture dialogando, debatendo com o Molé Fechante, que tem esse debate que fala literalmente sobre panafricanismo e afrocentricidade, né? Os dois demonstrando e fazendo uns apontamentos, né? O Molé Fechante na questão da questão do conceito, de ter a sua própria autonomia, a sua própria agência, de trabalhar com os próprios termos, né? O Kwame já vê uma linha mais socialista, né? Que eu não sei se ele começou nacionalista negro, depois ele deve ter por um caminho mais... foi por um caminho socialista, me corrija aí, Márcio. Mas esse debate é fundamental. Para quem quer saber essa diferença aí, né, da afrocentricidade, ou diferença, ou convergência, eu tenho as duas, como você falou com a Duna, mas a questão é muito mais a questão dos termos, né? Como do Molef, né, do conceito ou termo, é uma linha que eu percebo mais no sentido garveísta, né? E como eu reitero, né? Não sei se ele já se titulou como panafricanismo, não estou nem querendo descolar, estou querendo só pontuar, Márcio, e fazer uma provocação também, que é importante. Todo panafricanismo é canto. Isso, é o canal dos Aos aí do YouTube. É o canal dos Aos, está perguntando aqui, é o canal dos Aos. Para, 1h30, para e vocês assistem assim, que aula dos dois, que aula, do Molef e do Kwame Ture, né? Monstruoso hoje. E trazendo para o Brasil, Márcio, panafricanismo aí, o cara perguntou, tem que falar de Abdias, né, Márcio? Abdias Nascimento?
Abdias do Nascimento, ele é o É referencial o, é o que trouxe, né? É o que trouxe pro Brasil, né? é a pessoa que estava em contato com Isso. essa elite pensante, né, desse momento. Né? E década de 70, por exemplo, quando Abdias estava muito em contato, você tinha já o final do panafricanismo, do que foi o panafricanismo, entendeu? Porque a ideia do panafricanismo também, na década de 60, ela caiu, ela perdeu a potência. E aí ela Sim. tenta ser recapitulada pelos dirigentes africanos na metade da década de 70. Entendeu? Para poder Sim, Abdias é o. mas já num contexto econômico, assim. E Abdias estava em contato com esse pessoal, Abdias estava em contato com Júlio Nyerere, e Com essa galera. Júlio Nyerere ele não Sim, era um pan-africanista, mas ele dialogava com pan-africanistas, sim. como Patrick Lumumba. Patrick No Lumumba não era um Mumba. pan-africanista, Patrick Lumumba era um nacionalista africano que dialogava Sim, com os pan-africanistas. dialogava. Então a importância da Abdias é fundamental, né? As pessoas querem entender tanto. Gente, é o Abdias que você tem que, aqui no contexto brasileiro, para ter uma aproximação do nosso mais velho, ler as suas obras, né? Quilombismo, o genocídio do negro brasileiro. Antes de você, no caso de Abdias, antes de você se aproximar do panafricanismo dele, eu acho que é mais importante porque Abdias ele consegue trazer um panorama do nosso contexto racial. É a pessoa que Pô, melhor isso, perfeito. entendeu. Então, antes de se aproximar do panafricanismo, a gente tem que ter noção do que é o contexto racial brasileiro. Entendeu? Tá aqui do Porque Brasil. hoje Quilombismo, né? hoje isso é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que o A gente mais tem velho que deveria até ser mais lido, Marcos. Ele é pouco lido ainda. essa essa situação que nós nos encontramos hoje, muito em função de não saber o contexto que a gente vive, Sim. sabe? E o Abdias já dizia isso já lá atrás, né? E aí você tem a questão do panafricanismo. Então, essa é a questão assim, quando a gente chega aqui, né, com a questão do Nkrumah, é justamente por conta disso. Porque, assim, o que é que acontece? Existe uma coisa por trás do livro do Apiá que é o seguinte: quando a gente vai É, lendo, eu fico entendendo assim que passa, porque o pai dele e Nkrumah, eles eram parceiros de processo de organização política. Joe Apiá e Kwame Nkrumah, eles trabalharam juntos no processo da organização da independência em 1957, sabe? sim. Então, assim, só que Joe Apiá, ele pertence a infante rachante, entendeu? Que se você parar para analisar, foi a elite que se beneficiou no processo de tráfico de escravos, entendeu? A elite que Sim. se beneficiou no processo de tráfico de escravos foi a elite infante rachante. E aí, quando chegou o processo da independência, a tensão começou a surgir porque Nkrumah ele tinha mais carisma entre a população. E Joe Apiá é uma pessoa carismática, mas nem tanto. Mas aí tem uma questão histórica que é o seguinte: Nkrumah ele pertence a um grupo étnico, que é um grupo chamado Zimba. Eu esqueci agora o Sim. grupo que Nkrumah pertence. E é um grupo que dentro sendo que escravo não é essa questão, entendeu? Então, Nkrumah, ele não é... Então, assim, quando surgiu a divergência de todo o processo, qual foi a argumentação de Joe Apiá?
e da elite que cercava ele. Nós não aceitamos ser comandados por escravos. E aí é que surge o processo de desestabilização do governo de Nkrumah. E aí que surge a paranoia de golpe de Estado, né, que vai levar Nkrumah a reforçar o governo. E é o que vai fazer Joy Apiá acusar Nkrumah de ditadura. Esse processo joga Joy Apiá na cadeia durante 4 meses. E depois de Joy Apiá, ele é expulso de Gana, que é onde ele vai para a Europa, onde existem narrativas que é de onde o golpe de Estado contra Nkrumah vai ser orquestrado. E vai ser um golpe de Estado dado depois por 3 homens. Afrifa, Katoka e Ankara, que vão derrubar Nkrumah do poder. Então, o que é que acontece? Quando esse livro é lançado aqui na casa de meu pai, o ataque a Nkrumah, a forma como se escreve, né, essa coisa de porque Nkrumah usava o conceito de raça dentro de uma perspectiva lógica. Piá. Ele fala muito mal de Garvey pra caramba. Rapaz. De raça dentro de um conceito biológico. Mas a gente tem que entender que o conceito de raça ele só é desacreditado em 1995. Aí, olha aí quanto tempo. Esse período, o conceito de raça é um conceito que estava muito forte. A gente está falando, no caso de Garvey, de 1925, 40, e Nkrumah a gente está falando de 1940, 1960. Então, assim, não é o caso que Nkrumah está usando o conceito em uma tentativa de provar a superioridade da população africana. Não se trata disso. Não. Não é nada disso. Entendeu? Sim. É o conceito. Então, assim, não se sustenta essa crítica, eu acho. Não tem como sustentar, Márcio. Não dá para sustentar. Não tem como sustentar uma... E aí, no artigo, eu pego justamente a fala de Nkrumah, falando sobre a dificuldade de se consolidar a unidade africana. Porque na África a diversidade é muito grande. Então, assim, são várias religiões, são várias línguas, são vários grupos étnicos, entendeu? Então, a pessoa que está apontando a diversidade, ela não está partindo do pressuposto de construção de um projeto político em torno da essência. Então, a crítica não entra. Entendeu? Esse é o objetivo do artigo. E a gente fala dessa questão do Pan-Africano, do Pan-África, e eu lembro do Cheikh Anta Diop, né, cara? Também já estava pregando, já divulgando a questão do Estado Federado de África, teorizando, né, Cheikh Anta Diop, e ele fala até de uma unidade cultural da África. Tem até um livro, né, uma tese. Mas aí é outro contexto. Aí não pode... Sim. Aí é outro... Não, estou só pontuando de que às vezes pega, mano. Quem advoga essa questão de uma diversidade exagerada, que a diversidade não é antagônica à uniformidade, entendeu? A Nadove tem várias explicações sobre isso, tem um artigo, uma teórica que fala sobre essa questão, sobre a questão que prega muitos teóricos eurocêntricos europeus, advoga uma África muito exageradamente diversificada, que é impossibilitada de construir um movimento político como uma uniforme. Aqui a África é diversa, isso aí muitas pessoas não conseguem, mas quem está por dentro sabe que é óbvio. Tem várias etnias, várias línguas. Isso aí já está dado uma coisa. Mas quando a Europa também tem um nacionalismo branco, um nacionalismo europeu, que no Congresso de Berlim senta numa mesa e fatia com seus interesses a África, as pessoas não jogam o mesmo argumento. Tá caindo aqui, Marcos.